Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Domingo, dia 22 de janeiro, às 9 horas da manhã. Início do Propósito de Fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia, com a Santa Ceia do Senhor. Propósito de Fé, meus projetos de conquistas. Qual que é a importância desse trabalho na vida de vocês? Olha, é fundamental, né? Nós participamos nesse ano aqui. Nós até um tempo atrás, nós pegamos o projeto. É uma coisa absurda. Se eu falar para o senhor, nós começamos, a gente ficou admirado, porque nós começamos a ler, tudo que nós tínhamos começado, nós não lembrávamos de algumas coisas. E até o carro que eu estava, era o carro que eu tinha pedido para Deus de uso, que era o carro que eu estava usando, da mesma cor, o mesmo modelo, tudo certinho, certinho. Os carros que estavam pagos, que eu queria, estavam lá também no papel, tudo que eu tinha pedido para Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012 determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2012. Ano de voar alto como a águia. Ministério Mudança de Vida. Há 15 anos. Levando vida a toda a gente. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas. Como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Diga, eu creio assim. Amém, amém, amém. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos ler um pouco mais, mas é necessário para que você absorva bem. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro nós vamos ler do 1 ao 20. Depois, então, do 21 ao 20 ao... Deixa eu ver se vamos vamos até o 27, por certo. E depois um pouco do capítulo 2. Havia certo homem de Ramataim, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre Ana subia à casa do Senhor. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana: por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Porque, será que eu não sou melhor
Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tuas servas uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Daqui a pouco nós lemos a outra parte. Paramos um pouquinho aqui. Se nós buscarmos saber sobre o Eucana, acredita-se que ele não era um homem comum. Possivelmente ele era um levita. Se ele era um levita, ele era uma espécie de sacerdote que tinha funções importantes no templo. Ele atuava. Então, isso significa, se ele era realmente um levita, e acredita-se que sim, então, teoricamente, ele teria uma força espiritual ainda maior no sacerdote. Era uma regra, obrigatoriamente, os homens do sexo, os israelitas, né, falando melhor do sexo masculino, tinham que comparecer ao templo pelo menos 3 vezes ao ano para oferecer seu sacrifício. Nós vemos aqui que esse homem era um bom homem, era um bom marido e lutava por sua família. Ele amava mais a Ana. E isso fazia com que ele lutasse mais por ela. Penina já tinha muitos filhos, todos os anos dava à luz filhos. E naquela sociedade, o valor da mulher consistia em dar à luz filhos. Então, se ela não tinha filhos, ela não tinha muito valor. Talvez nenhum. Essa é a verdade. Mas nós vimos que para Eucana isso não importava. Ele amava a Ana independente, ele a valorizava independente dela ter filhos ou não. E essa passagem dá para a gente puxar gancho de tudo quanto é lado para entender. Vamos ver se, como o Espírito Santo permite, mas deixa eu puxar esse aqui da insatisfação.
apesar dela ter um marido que a sociedade não via valor nenhum numa mulher sem filhos, esse homem valorizava essa mulher e lutava por ela em oração, em ofertas, em sacrifícios. Mas você vê que não era o bastante. Ana estava obcecada por ter seu filho. Então, por mais que Eucana fizesse, e ele fazia bastante, não supria aquele vazio, aquela carência, que na verdade, na frente, nós vamos ver aqui no capítulo 2, que o que faltava de verdade era Deus na vida de Ana. Oh, mas ela não tinha Deus, bispa? Ela tinha um Deus da religião. Porque quando ela teve o encontro com Deus, que foi depois que ela mudou a fé, nós vimos que a posição, a postura, a reação de Ana, as reações, foram bem diferentes. E eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Porque essa passagem tem muita coisa para se aprender. Não sei se dá para puxar tudo, mas vá pegando e prestando atenção nisso. Você vê que, às vezes, as pessoas não se dão conta que, e eu não estou abrindo, porque eu vou bater nisso aqui já, na parte em que ela tinha direito a ter a sua bênção, o seu filho. Porém, nós vemos que quando o espírito de uma pessoa muda, a fé dela muda, a visão dela muda, aquilo que ela julgava ser o centro da vida dela, deixa de ser. Aquilo que a movia, aquilo que controlava as suas emoções, deixa de controlar. Porque até então, ela tinha tudo que uma pessoa poderia querer. Ela era uma mulher realizadíssima na vida familiar, na vida sentimental. Mas lhe faltava o filho. E isso não deixava ela ter paz. Você vê que era uma mulher angustiada, aflita, deprimida, amargurada. Você vê que ela não conseguia tocar a vida dela. Porque ela fez daquela situação o centro da vida dela. E é fundamental que você entenda sobre isso. Porque quando o espírito da Ana mudou, o filho não foi mais o centro da vida dela. Deus passou a ser o centro da vida dela. E isso você vê no capítulo 2, nós vamos ler já já. Passou a ser o centro. O foco dela não estava mais naquela situação. E nós vimos que ela já conseguiu tirar o foco quando ela reagiu de uma maneira totalmente diferente do que ela vinha reagindo há anos. E é por isso que ela mantinha aquele espírito. Porque ela não reagia. Porque ela alimentava cada vez mais o mesmo espírito. E se você alimentar todo dia a mesma coisa, o mesmo sentimento, os mesmos pensamentos, você vai irrigando, você vai nutrindo aqueles pensamentos, aqueles sentimentos negativos, desastrosos, que só roubam energia. A ideia é que você vai ficar cada vez pior. Vai ficando doente. Ana já era uma mulher doente. Ela tinha dias que ela não comia, só chorava.
Ela não comia, só chorava. Era uma mulher deprimida, amargurada. A vida da Ana não era uma vida fácil. Não, não era, porque ela era humilhada, ela era perseguida pela rival. Não era fácil. Mas não era a pior vida do mundo. Ela tinha um Eucana que lutava por ela e a amava e se dedicava a ela. Tudo bem, ela sofria perseguições, etc. Mas ela tinha coisa boa, ela não tinha só coisa ruim. Mas ela não via nada. Por que ela não via nada? Porque o olhar dela estava focado só num problema. E quando você foca num problema de noite, você não vai ver vida em mais nada. A sua vida para. E muitas pessoas hoje já estão, quantas que nós encontramos? Frustradas, decepcionadas, chateadas, deprimidíssimas. Porque estão totalmente focadas num problema. Não consegue ver vida em mais nada. Em mais nada. Bom, a Penina humilhava ela demais. E ela não conseguia reagir de forma espiritual. As reações de Ana eram totalmente emocionais. Tão pobrezinha de mim, coitada de mim, que não tenho filhos, que não tenho valor, que não sou nada, Deus não me responde, minha vida não muda. Vamos voltar para o Eucana. Se depender da fé de alguém, se essa direção funcionasse, se esse tipo de atitude funcionasse, Ana já teria tido vitória há muitos anos. Porque se Eucana era um levita, então, teoricamente ele tinha ainda mais força no mundo espiritual. Vamos olhar assim. Ele oferecia porção dobrada por ela, de ofertas, sacrifícios. 2 vezes. Para Penina, com todos os filhos, ele oferecia uma. Para Ana, sozinha, ele oferecia 2 partes. Dobrado. Tudo para a vida da Ana mudar. Mas a vida da Ana não mudava. Então, oração pela Ana tinha demais. Apoio a Ana tinha demais. Ofertas pela Ana tinha bastante. A Ana tinha a ajuda do marido? Tinha. Então, por que a vida da Ana não mudava? Por causa do espírito da Ana. Por causa da mente, da fé. A mente dela era uma mente totalmente negativa. O espírito dela abatido. Uma alma que vivia rancorosa, amargurada. A fé que a Ana manifestava era só uma fé religiosa. A Ana não conhecia Deus. A Ana só chorava, não comia. Essas eram as reações, as atitudes da Ana. Era o que ela fazia. E isso aqui é o que muita gente faz. Tem gente que pede oração. Amém, você pode pedir oração. Não estou dizendo para você não pedir oração, não pedir ajuda, não é isso. Mas está provado que se uma pessoa não quiser mudar, o mundo pode entrar em ação em favor dela. Se o espírito de uma pessoa não mudar, todos os líderes da face da terra podem orar e impor as mãos sobre ela. Todos. Tem que mudar na pessoa.
A pessoa tem que mudar a forma dela de pensar, de sentir, de ver a vida. Se a fé de uma pessoa não mudar, o mundo pode entrar em ação. Mas Deus está esperando a ação dela. A pessoa precisa agir. Porque às vezes muita gente já agiu por ela. A mãe está morrendo de orar, o pai está orando, o marido está orando, a mulher está orando, todo mundo está orando. A igreja não para de orar, os pedidos estão continuamente debaixo dos joelhos. Estamos em oração. Mas precisa mudar o que está dentro da pessoa. A visão dela. A fé. O entendimento da pessoa precisa abrir. Quando eu falo de entendimento revelado, eu falo de você entender das coisas de Deus, não à base de informações que alguém te vendeu, ou porque você ouviu falar, não sei, mas porque você experimentou. E se você não muda o que está dentro de você, se você não dá lugar, não tem como você experimentar coisas maiores em Deus. Não tem. Então, por anos, enquanto a Penina todo ano tinha filhos, e humilhava a Ana continuamente. E a Ana ia também todo ano no templo. E o Eucana lutando pela Ana. E oferecendo ofertas pela Ana. E a Ana chorando. Não comia. E chorava. E chorava e não comia. E não comia e chorava. Eu não vejo aqui a Bíblia me relatar nenhuma outra atitude da Ana. Ao ponto do Eucana falar, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, Ana. E a Ana deixava bem claro, não é. Ela estava focada naquele problema e ela não tirava o olhar dela. E isso a impedia de manifestar uma fé, porque ela se sentia certamente, nitidamente, a Ana é aquele tipo de pessoa que já se entregou à autopiedade, autocomiseração, está com pena de si mesma, com dozinha de si, coitadinha de mim, coitadinha da minha vida, ó vida, ó vida. Aquela pessoa que olha para a própria vida como uma vida muito ruim, uma vida muito sofrida, tudo para mim dá errado, minha vida não anda. Não consegue ver nada fora daquele problema. Naquele ano, você vê como são as coisas. Como são as coisas. Naquele ano em que ela engravidou, a Ana agiu diferente. Apesar dela estar sem força, você vê que ela estava entregue. Porque, imagina, você vai alimentando o seu espírito só de coisa negativa. Não tem como você ter força. Naturalmente, que você vai perder força na tua vida. Porque você só pensa no pior, só se alimenta do pior. Muitas pessoas ainda são estimuladas a terem mais pena de si mesmas. E a chorarem mais. Não tem como uma pessoa estar bem. A alma dessa pessoa vai estar acabada mesmo. Vai estar muito abatida. Porque ela só alimenta os pensamentos e sentimentos de coisas ruins. Não dá, não consigo, não muda, não acontece. Estou sendo humilhada, eu não tenho valor. Mas naquele ano, você vê que ela começou a reagir. Ela foi para o templo, e ali ela começou a falar com Deus, ainda que sem força. Você vê que ela não tinha força.
É próprio de uma pessoa que está entregue mesmo. Que só tem se nutrido se enchido de coisas negativas. E ela não tinha força. E começou a falar com Deus sem força. A voz dela nem saía. Mas você vê que ela tomou uma atitude que ela nunca tinha tomado antes. Ela decidiu agir de uma maneira que ela nunca tinha agido antes. E isso para mim é surpreendente. Isso aqui nos diz muito. Porque quando uma pessoa, ela consegue reagir, ainda como no caso de Ana, que a voz nem saía. Você vê que ela estava abatida mesmo. Mas dentro dela já algo tinha mudado. Ela deu lugar a uma mudança. Sabe aquele momento em que a pessoa, ela dá espaço para Deus agir na vida dela? Será que ela já não tinha ouvido antes, sido motivada a agir diferente? O próprio Eucana era um motivador. Você vê que ele a incentivava. Era um homem que a apoiava. Mas você vê que isso tem que partir da pessoa. É aquele momento que a pessoa decide. Eu vou agir. Eu vou mudar minha vida. Eu vou dar uma guinada. Eu vou tomar uma atitude. Tem que ter aquele momento. Enquanto não chega aquele momento, muita coisa na tua vida fica amarrada. Fica ali parada, estacionada. Não anda, não progride, não prospera. Chegou um momento que, apesar dela ter o apoio, e era um grande apoio do marido, apesar daquele homem lutar por ela espiritualmente, ela só teve vitória quando ela agiu, ela lutou espiritualmente, quando ela fez a oferta dela, quando ela manifestou a fé que traz resultados. Nada mudou antes. E eu posso voltar e repetir várias vezes. Falta de apoio? Não, Ana tinha apoio. Ninguém pode dizer que Eucana não era um apoio. Tem gente que pode não ter um marido que é um apoio, uma esposa que não apoia. Mas no caso de Ana, Ana tinha um marido que apoiava. E que apesar da sociedade não dar valor nenhum a ela, ele dava todo o valor a ela. Mas a vida da Ana não mudou enquanto ela, as ofertas que o Eucana ofereceu, não mudaram. Nenhuma oferta pôde mudar a vida da Ana. Certamente as orações que ele fazia por ela. Ana teve que reagir, parar de chorar, parar de sentir melancólica, pobre coitada, tirar o foco daquilo e reagir. E quando ela reagiu, e ela reagiu de forma realmente surpreendente, ela nos surpreende com a atitude dela. Ela fez um voto ao Senhor. Ela disse ao Senhor, e foi um voto radical. Ela teve uma atitude de fé radical. Mas muitas vezes é necessário na vida. Sabe, quando você chega num ponto em que você tem que romper com algo, e tem que ser radical, tem que cortar e acabou. Você tem que fazer algo, e tem que ser mesmo, daquele jeito. Tem que fazer e acabou. Assusta, parece radical, mas muitas vezes é isso mesmo. É necessário uma fé radical em ação. Há momentos na vida que é exatamente isso, é tudo ou nada. Ou vai, é agora ou nunca mais. Ou eu ajo, ou eu deixo passar a minha oportunidade. E tempo passa e não volta.
E Ana já tinha perdido muito tempo, só chorando, lamentando, não comendo, deprimida e se sentindo uma pobre coitada. E naquele ano ela decidiu, chega de perder tempo. Chega de vir ao templo só para chorar e lamentar. Chega de viver em casa lamentando e me sentindo uma coitadinha. Chega. Chega de viver essa vida que eu estou vivendo. Ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me desse um filho, eu vou dar ao Senhor. Isso é muito forte. Porque você vê que naquele momento algo mudou dentro dela. Porque não era a vida dela, eu não passei até agora mostrando que o foco dela era o filho. A alegria dela era ter um filho. Tudo na vida dela era um filho. Era ter um filho, filho. O filho significava ela passar a viver, porque ela não vivia. Ana não vivia, porque ela não tinha um filho. Mas ela tinha um marido, mas não servia. Não era o bastante. Eu não tenho filho. Eu quero um filho. E para uma pessoa fazer esse voto aqui, se o centro da vida dela era um filho, ela ofereceu exatamente o filho. Mostra que algo dentro dela mudou. Aquilo que era o centro da vida dela, ela ofereceu a Deus. Então mudou. Mudou. E você vê que o Eli não entendeu a situação dela, achou que ela estava até embriagada. E ela, que era uma pessoa tão sentimental, se mostrou muito bem aqui. Porque pessoas melancólicas e emocionais, se forem surpreendidas com uma atitude como a do sacerdote, minha senhora, ela estava aflita e ele disse, abandona esse seu vinho aí, até quando você vai continuar embriagada? Meu senhor, mas a tua serva está angustiada. Eu não estou embriagada, não. Ela podia ter ficado muito ofendida. E você vê que, na verdade, ela reagiu muito bem. Para uma pessoa tão sentimental, porque pessoas sentimentais, qualquer coisa, ficam ofendidas e magoadíssimas. E a Ana aqui já foi mostrando maturidade. Você vê que quando uma pessoa decide mudar, ela vai mudando em tudo. E você vai vendo mudanças em tudo na vida dela. Você vai vendo atitude madura, poder de reação. E é tudo isso que nós vemos na Ana. Aqui nós vemos a Ana reagindo, vemos ela agindo de forma madura, quando ela foi surpreendida com aquela colocação do sacerdote ali, que achou que ela, porque a voz dela não saía, e os lábios só se mexiam, ele achou que ela estava bêbada dentro do templo. E ela não mostrou imaturidade, conseguiu reagir. Nós vemos aqui no versículo 18, que ela já saiu. Olha aqui, ela disse, ele ainda disse no 17, ele respondeu, vá em paz então, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto não estava mais abatido. Depois que ela fez o voto ao Senhor, e respondeu ao Eli, que ela não era embriagada, que ela não era uma mulher vadia, então ela até usa essa expressão, mas sim uma mulher angustiada de espírito. E ele disse, que o Senhor conceda o que você veio buscar. Você vê a Bíblia dizendo que depois que ela tomou aquela atitude, o espírito dela mudou. A Ana foi comer, a Ana foi seguir o caminho dela, a Ana foi outra pessoa. Mas por quê? Porque ali ela já reagiu na vida dela. E quando nós reagimos na vida, e deixamos de alimentar aquele espírito negativo, incrédulo, pessimista, decadente,
que nos puxa para baixo, naturalmente que o espírito vai mudar. Como é que o espírito da Ana ia mudar se ela alimentava todos os dias aquela autopiedade? Não tinha como. Aqui a Bíblia diz que depois que ela fez o voto, depois que ela falou com Deus, ela comeu, o espírito dela era outro. Mas por quê? Porque mudou lá dentro. Ela teve uma atitude. Aquela atitude já deu a ela uma visão diferente de vida. Ela não era mais a mesma pessoa. Mudou. No outro dia foi para casa, engravidou. Uma criança era amamentada por cerca de 3 anos ou mais. Ela ficou de amamentar a criança, desmamá-la e depois entregá-la ao templo. Você imagina aqui, no 21, vamos no 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ele ficou em casa, ela ficou em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a vida será dedicada ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Essa mulher era outra, você não encontra a mesma mulher do início aqui do capítulo 1. Uma mulher fraca, emocional, sentimental, deprimida, entregue, abatida. Você não encontra. Quando ela tomou uma atitude na vida dela, ela deu lugar para a mudança da vida dela. Porque aquela atitude era a fé dela em ação. E quando nós temos a ousadia de manifestar a fé, você dá lugar a mudanças transformadoras na tua vida. Está aqui, a mulher que chorou por um filho, agora estava dando um filho para o Senhor. Por quê? Porque quando o espírito de uma pessoa muda, quando uma pessoa reage em relação àquele problema, ela vê vida além daquele problema. A vida dela já não era mais ter aquele filho. Ela encontrou vida. E nós vimos nitidamente aqui no capítulo 2, que a alegria, a suprema alegria da Ana, ela não encontrou no filho. Porque o que ela diz aqui no 2? Então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor. Ela não fala exulta no filho. No Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ela encontrou o que ela precisava em Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Isso ela falava de coisa humana. E os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos, agora passam fome. O que aqui era estéril, deu à luz 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor.
O Senhor mata e preserva a vida, faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza, riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado ou do esterco e do monte de cinzas. Ergue o pobre. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes dá o lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor e sobre eles estabeleceu o mundo. Essa mulher orou ao Senhor. Você jamais acreditaria que a mulher do início do capítulo 1, nós pudéssemos encontrá-la nesse estado aqui, ó. Mudou. Era outra mulher. Falando com sabedoria, falando com visão. Era alguém que tinha visão de Deus. Ela estava falando de quem entendia das coisas. E muitas vezes as pessoas não entendem que o que elas precisam na vida delas é uma mudança espiritual. Ana precisava mudar o espírito dela. Ana precisava mudar a fé dela. Ana achava que o problema da vida dela era o filho. E Ana descobriu alegria e vida que ela não tinha depois de ter um encontro real com Deus. Porque até a Ana fazer aquele voto, manifestar a fé radical, Ana podia ser tudo, menos uma mulher nascida de novo. Menos uma conhecedora do Deus vivo. Ela ia ao templo todos os anos. Mas a vida da Ana era lamentar, chorar e sabe-se lá fazer o que mais. Quando a fé dessa mulher mudou, o espírito dela mudou, a linguagem dela, a postura dela, se torna irreconhecível. Encontramos uma mulher forte, sábia, ousada, com uma postura totalmente diferente de vida. Não mais uma mulher que se sentia uma pobre coitada porque era humilhada pela rival. Porque não tinha filhos, então não significava nada na sociedade. Mas uma mulher que agora conhecia Deus, então ela se amava, ela tinha visão da vida. Ela diz aqui, o meu coração exulta no Senhor. Então sabe o que eu penso? Eu creio que muitas vezes o que as pessoas focam como a solução de tudo na vida delas, na verdade, é a falta do Senhor ser o centro da vida delas. Porque quando Deus passa a ser o centro da vida de uma pessoa, ela pode até estar vivendo um momento muito difícil, mas ela supera aquilo. Ela vence. Porque a alegria dela não vem porque ela tem ou porque ela não tem. Vem porque ela tem Deus. Ela sabe em que ela tem crido. E ela sabe que nele ela pode vencer. E muitas pessoas ainda não entenderam isso. Sim, a Ana tinha direito a ter o filho dela, como cada um que aqui está tem direito a ter a vida sentimental, emocional, familiar, profissional, tudo realizadíssimo. E Deus vai cumprir na vida daquele que crê. Mas veja bem isso na sua vida. Muita coisa que tem acontecido na vida de muita gente é a falta da verdadeira fé. A falta de um espírito de vida. Porque a Ana não tinha espírito de vida. Ela tinha um espírito de tristeza, de melancolia. E quando ela passou a ter o espírito de vida, quando ela deu lugar, você vê que a visão dela de vida era outra. Aquilo que para ela era a saída, a solução, já não foi mais. Por quê? Porque mudou aqui dentro. Porque mudou. Porque ela teve nitidamente um encontro com Deus.
E na vida de muita gente, o que tem faltado é um encontro com Deus. Porque a partir do momento que você tem um encontro real com Deus, você está focado em Deus. Então você não vai se entregar ao desespero. Aquele problema não vai ser o centro da tua vida, mas sim Deus. Então aquele problema não vai te matar. Aquele problema não vai te derrubar. Por que tem gente que cai por causa de problema? Porque Deus não era o centro. Por que tem gente que desiste da fé por causa de uma situação ou outra? Porque Deus não era o centro. Porque quando Deus passa a ser o centro da vida de uma pessoa, ela não desiste mais. Porque ela sabe que da mão de Deus virá a solução para tudo. Da mão de Deus vai vir a solução. A saída para todas as questões. E na vida de muita gente, não é falta de alguém orar por ele, dele ter não sei quantas Bíblias em casa, dele ter ido em tantos avivamentos, cruzadas e congressos, e ter pedido oração não sei para quantas pessoas. Não é falta dele fazer isso e aquilo. Não é falta dele até vir à igreja. O que está faltando é ter um encontro com Deus de verdade. E isso, a religião não te dá. Esqueça. A religião não dá isso às pessoas. Você dizer que é evangélico, que tem uma Bíblia, não significa que você é um nascido de novo. Que você já conhece a Deus. Ana ia todo ano no templo. Eucano oferecia todo ano a porção dobrada de ofertas por ela. Nada, mas nadinha mudava na vida da Ana. Porque Ana era religiosa, não conhecia Deus, e era uma mulher que não era inspirada pelo Espírito Santo, mas sim pelo espírito da melancolia, da depressão, da fragilidade, e por aí vai. Mas naquele ano, certamente, será que eu não está escrito isso? Mas eu posso crer que o Espírito Santo certamente a estava motivando. Mas ela nunca aceitou a motivação do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo já chamou? Por muitos já motivou? A pessoa não deu crédito. Ela não deu crédito. Ela não dá crédito. Mas nesse ano em que ela engravidou, ela, certamente creio eu, foi motivada novamente pelo Espírito Santo. Deu crédito a mudar, a agir diferente. E quando essa mulher agiu, a vida dela mudou. E a vida da Ana não mudou porque ela teve um filho. A vida da Ana mudou porque a fé dela mudou. O espírito dela mudou. A visão dela mudou. Você entende isso? A vida da Ana não mudou porque ela teve Samuel. Não foi o Samuel que mudou a vida da Ana. Foi porque a Ana já era outra quando ela fez o voto ao Senhor. Quando ela fez o voto, ela já era uma outra pessoa. Porque ela deu lugar a um outro espírito. Aquela fé religiosa não teve mais poder sobre ela. Agora uma fé viva. De ação. Inteligente, porque choramingação. Não como, não comia, só chorava. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu bato muito nisso. Porque chorar e ficar sem comer não muda nada. Deus não vai ter dozinha de você. Se fosse assim, Ana passou anos fazendo a mesma coisa. Chorava e não comia. Não comia e chorava. Chorava e não comia. Não comia e chorava. Por anos a Ana ficou desse jeito. E por anos ficou do mesmo jeito. Nada evoluiu, nada mudou, nada.
Mas no ano em que Ana decidiu tomar uma atitude, e uma atitude de fé, a fé viva, porque a fé não é... Por que a fé dela, essa fé era viva? Porque não, a fé não é viva se não tiver ousadia, coragem, determinação, etc. E aqui nós vemos tudo isso. E quando essa mulher agiu essa fé, está aí o resultado. Essa mulher teve o filho, amamentou, levou o filho. Imagina, se ela amamentou até uns 3 anos e meio, essa fase está tão engraçadinho. Passou esses anos todos no peito, mamando nela. Imagina agora, ela vai e entregou, com a maior alegria, ainda falando para o Eli. Naquele momento ainda, mais uma vez, dando uma espetadinha no Eli, aqui ó, tá vendo? Eu sou, juro pelo Senhor. Essa aqui, sabe aquela mulher que estava aflita aquele dia? Sou eu, aqui é a minha vitória. Porque é exatamente isso. Deus vira mesmo. Está aqui Ana, o cântico de Ana, a oração de Ana, é um dos mais usados. A gente prega isso aqui continuamente. Quando poderíamos imaginar que uma mulher que só chorava, não comia, vivia em depressão, ia conseguir falar tão sabiamente como ela falou aqui. Mas isso aqui, essa mudança, essa transformação de vida, não acontece por intermédio de religião. Não adianta nada. Pode ter um apoiozinho, uma coisa aqui, fazer isso, aquilo. Se não mudar o que está dentro de você, não vai mudar o que está aqui fora. Mas quando muda a fé, tudo aqui fora vai sendo transformado pelo poder de Deus. Amém? Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Domingo, dia 22 de janeiro, às 9 horas da manhã. Início do Propósito de Fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia, com a Santa Ceia do Senhor. O que significa os meus projetos de conquista para vocês todo o início de ano? A nossa vida, a nossa fortaleza, tudo que a gente tem, tudo que a gente projetou em 2011, em julho já foi concretizado. E na realidade, para nossa surpresa, nós não só não fechamos a empresa, como abrimos mais uma em Araçatuba. Carros dos sonhos, casa do sonho, empresa do sonho e projetos novos para 2012. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012 determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2012, ano de voar alto como a águia. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente.